E hoje nós vamos falar aí sobre uma empresa, né, que provavelmente em algum momento da sua vida você pode ter usado, né, aí um de seus aparelhos para observar as horas, né? Então, hoje nós vamos falar de uma empresa, né, que fabrica relógios com mais de 100 anos de história, né, e que hoje é totalmente brasileira. A empresa de hoje, então, é a Tecnos, uma empresa, né, que fabrica aí relógios de diversos modelos diferentes. Inclusive hoje, né, fabrica também smartwatches, que são aqueles relógios digitais que você conecta ao seu celular. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu tenho que dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados. Também quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo se você ainda não é inscrito aqui no canal, e convido todos vocês a conhecer o nosso aplicativo Análise de Ações, disponíveis tanto para Android quanto para iOS, né? É só entrar lá na loja de aplicativos do seu celular, escrever Análise de Ações e baixar o aplicativo e ser feliz com o mercado financeiro na palma da sua mão, agora com o gerenciamento de carteira, né? Então você pode fazer o gerenciamento da sua carteira de investimentos através do nosso aplicativo. Atualmente a Tecnos é uma empresa 100% brasileira, mas sua história começou em 1900 na Suíça pela família Kunzinger, né, conhecida por tradição secular no setor relojoeiro. Em 1956 foi fundada aí, né, a importadora Centauro no Brasil, para ser a distribuidora exclusiva da Tecnos. Cresceu significativamente durante as décadas de 50, 60 e 70, e em 1982 foi inaugurado aí a planta de montagem e distribuição em Manaus, e dessa forma passou a ser, né, fabricados os relógios da Tecnos no Brasil. Em 1990, a Tecnos brasileira comprou aí os direitos da marca Tecnos no Brasil, que se tornou uma marca brasileira e consolidou, né, a liderança do mercado nacional de relógios. Com isso, a empresa passou aí, né, por diversas transformações, inclusive com marcas novas entrando em seu portfólio, como a Mormaia, Seiko, entre diversas outras. E em 2008, né, o controle da empresa foi adquirido pelo Fundo de Investimentos e Participações GMT, que por sua vez, né, tem entre seus cotistas um grupo de executivos da companhia Tecnos brasileira. A Tecnos abriu seu capital na Bolsa de Valores brasileira em 2011 e desde lá, né, vem aí passando por momentos bons e momentos ruins dentro da sua história. Com a chegada, né, dos smartphones, muita gente deixou de usar ali o relógio de forma usual, e esse mercado acabou sofrendo uma transformação, tendo aí uma grande mudança, principalmente ali por volta de 2015 a 2017, quando a gente tem o lançamento aí dos smartwatch, que são os relógios que são conectados, né, aos celulares e que são digitais, inclusive alguns relógios, né, com touchscreen, inclusive alguns relógios com telas touchscreen, né, facilitando aí a usabilidade, mudando a forma de se usar o relógio, né, habitual que se tinha até então. Onde relógios eram utilizados somente para ver horas, hoje você pode fazer aí, né, inclusive chamadas e escutar música, e entre outras funções a serem utilizadas. Com isso, a Tecnos, né, ela precisou se readaptar. Em 2017 fez aí lançamento de smartwatches, né, full display, com uma marca totalmente brasileira, a Tecnos Connect 3.0. Então, isso mudou um pouco como a empresa vinha trabalhando, e ela precisou fazer essa readaptação para conseguir voltar aí ao mercado. Como a gente pode ver no site de RI da empresa, ela tem hoje aproximadamente 49,5% das suas ações sendo negociadas na Bolsa de Valores brasileira, em free float, né, com o mercado em geral. 26% pertence aqui ao Suens Ltd, né, que é um fundo de investimento, e 11,56% pertence aqui ao Renato José Goltens, e 11,61% ao Joaquim Pedro Andrés Ribeiro. Então a gente vê aqui que a empresa tem boa parte das suas ações sendo negociadas na B3, né, tendo um free float confortável aí para os investidores. Mas agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o resultado da Tecno no primeiro trimestre de 2024. Para a gente entender um pouquinho sobre o que essa empresa tem entregado aí para os seus investidores, e depois a gente vai ali no site de análise de ações para a gente ver um histórico mais longo, né, do comportamento de resultados da empresa. A gente tem aqui o grupo Tecnos, que tem diversas marcas sob sua tutela, como a Tecnos, a Condor, Mormai, Euro, Fossil, Michael Kors, Touch e a Dumont. Então, são 10 marcas sob a tutela do Grupo Tecnos, né, que faz ela aí estar colocada em diversos segmentos desse setor de relógios, né, tanto na classe A, B, C, D e E, né, com relógios com um preço mais elevado, mas também relógios para atingir ali as classes, né, que tem uma renda menor. Aqui a gente tem alguns destaques, né, do resultado da empresa no primeiro trimestre de 2024. A gente vê aqui uma receita líquida de 68 milhões, com um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um preço médio, né, de venda dos seus produtos de R$ 203, como eu falei, né, a empresa
tem um portfólio bem diversificado e o preço médio deles acaba ficando um preço médio mais abaixo. Um volume total de vendas aí de 391 mil unidades, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nós temos aqui o lucro bruto de 36,5 milhões de reais, né, com um crescimento aqui de 7,6%. E a margem bruta de 53,1%, com uma queda de 0,3 pontos percentuais. Os custos da empresa estão em 31,9 milhões, com um aumento de 9,2%. O EBITDA ajustado da empresa está em 9,9 milhões, com um crescimento de 4,2%. E um caixa líquido atual de 22,3 milhões de reais. Então, assim, né, são os principais destaques da empresa. Falar em resultados financeiros, a gente vê uma dívida bruta, né, que era de 116 milhões de reais lá no primeiro TRI de 2023 e agora no primeiro TRI de 2024 está em 90 milhões. Então, eles vêm reduzindo essa dívida. Inclusive, quando a gente for olhar o histórico mais longo, a gente vai perceber isso de forma mais nítida. O caixa da empresa vem crescente, era de 103 milhões, agora é de 112 milhões. E com a diminuição da dívida, a empresa agora tem um caixa líquido positivo de 22,3 milhões de reais. Então, hoje, né, eles têm um caixa aí que é maior do que a dívida bruta deles, fazendo com que a empresa esteja numa posição financeira bem confortável. Aqui eles trazem um histórico mais longo, desde 2017, a gente vê a receita líquida voltando, né, num patamar lá de 2017, na casa de 340 milhões, um pouco acima agora, né, do que estava anteriormente, então isso é interessante, né, porque a gente acaba vendo que a empresa está conseguindo se recuperar. O lucro bruto, né, também vem se recuperando bem, chegou a 192 milhões, então a gente vê uma ascendente de crescimento, teve 2 períodos aqui de 19 e 20 bem ruins, e a gente também vê eles recuperando a margem bruta, né, desse pior momento de 34,5% para 56,5%, mostrando aí que a empresa e a sua administração têm trabalhado bem aí para a recuperação da mesma. Em contralinha, né, ao crescimento das suas margens, a gente vê aqui uma diminuição dos seus custos, né? A gente vê que eles vêm melhorando, né, o operacional deles, aonde eles atingiram aqui o menor custo em relação a 2017, né, mesmo tendo esse aumento aqui de 2020 para cá, num custo de 132 milhões aqui, relativamente tranquilo em relação à receita líquida da empresa. O EBITDA ajustado deles também, né, vem crescendo, tá aqui em 87 milhões, e a margem, né, do EBITDA também vem crescendo, do seu pior momento aqui de 2,5 para agora 25,1%. Então a gente vê uma empresa se recuperando aos poucos. Quando a gente vai aqui no site de análise de ações, a gente consegue ver que a empresa, né, ela vem valorizando bastante nos últimos 12 meses, valorizou aí 52,4%, chegando aqui ao preço atual de R$ 4,77. Claro que quem pegou a empresa lá na sua abertura de capital está passando aí por um prejuízo, né, onde a empresa abriu capital ali em cerca de R$ 14 e agora está negociando ali na casa de R$ 4,77. Nos últimos 7 dias valorizou bem também, né, nos últimos mês também aqui 3%. Isso devido aos resultados que a empresa vem demonstrando. Dividend yield, a empresa passou um tempo aqui sem pagar dividendo, né? Basicamente, de 2017 a 2021, eles não pagaram dividendos. Anteriormente, né, de 2012 a 2016, a gente viu um yield aqui que a gente poderia traçar uma linha média na casa de 4%, né, com esse yield aqui de 2015 sendo fora da curva. Em 2022 pagaram 3,82%, 23 2,33% e agora 24 já espera-se aí, né, uma expectativa de 3,2% de yield pela a empresa. Então a gente vê, né, que eles voltaram a pagar dividendos, mostrando aí uma recuperação que talvez seja consistente. O PL hoje é na casa de 5,41, né, mas a expectativa da empresa por muito tempo vem baixa, inclusive negativa, devido ao fato de momentos que ela teve prejuízo. O lucro por ação atual de 86 centavos, e esse lucro ele vem em consistente crescimento desde 2021, né, saindo de 36 para 86. Mas a gente tem um período aqui de 2013 a 2020, onde a empresa, né, passou por momentos de lucro e prejuízo, né, mostrando aí uma inconsistência nos seus resultados, principalmente devido a essa mudança que teve no mercado em que ela atua. A gente vê um crescimento na receita nos últimos 5 anos, crescimento no lucro nos últimos 5 anos, um ROI na casa de 14%, um ROIC na casa de 10,32%. A margem líquida de 16%, a margem líquida está tranquilo, uma liquidez corrente da empresa é sempre muito boa, né? Se a gente olha o histórico de liquidez corrente deles, a gente vai ver que a empresa, né, tem aqui um histórico de liquidez corrente relativamente interessante. Quando a gente desce aqui, a gente consegue ver o histórico dela, a gente vê, né, nitidamente aqui que a empresa de 2016 a 2020 passou por maus bocados, né, 2019 e 2020 aí, principalmente por causa da pandemia, e de 2021 para cá, a gente vê a empresa, né, tendo um âmbito de recuperação tanto na sua receita líquida quanto no seu lucro líquido, né, mostrando aí
essa recuperação, e com isso a gente vê, né, aquele resultado nas suas ações. A gente vê que anteriormente a empresa tinha um resultado relativamente interessante, né? A gente vê que chegou uma receita líquida aqui de 400 milhões de reais aí no anual, e a gente vê que eles estão tentando buscar isso atualmente, né, que ainda está abaixo dos 400 milhões. Tiver aqui um ROI instável nesse período aqui de prejuízo, de 2015 aqui até 2020, e depois a gente tem aqui uma recuperação de 21 a 23. Se a gente pegar a média aqui, a gente pode falar, né, ali que era uma médiazinha na casa de 16% de receita líquida, bem tranquila. Quando a gente olha para a dívida, é uma empresa que ela vem sempre com uma relação de caixa e de dívida, né, bem próxima. Se a gente observar aqui, a gente vê que a dívida dela e o caixa acabam andando bem próximo, então ela anda com a dívida líquida até controlada ali. E de 2018 para cá, eles têm crescido cada vez mais a posição de caixa deles, o que deixa eles numa posição super confortável. E aqui a gente vê, né, a empresa entrou na decadência, prejuízo, a cotação acabou acompanhando, só que agora a gente vê um momento onde os resultados da empresa já voltaram, mas a cotação continua aqui embaixo, o que pode mostrar para a gente uma assimetria de risco talvez interessante. É claro que é uma empresa que está dentro de um ramo de atuação que acaba sendo aí um pouco quanto tempo vai durar, né? Podemos dizer assim, devido ao fato de ser relógios, né? É claro que com a entrada de smartwatches agora, né, que são os relógios digitais, isso muda um pouquinho. Só que quando a gente vai para o tradicional, esse mercado acaba sofrendo um pouco mais, né? Principalmente quando a gente fala nas marcas que não são marcas com valor tão alto e agregado, né? Quando a gente compara com o Rolex, por exemplo, é totalmente diferente, porque o público é diferente, a forma de consumir, né, esses produtos é diferente. É claro que é uma empresa que está aí numa posição de caixa confortável, interessante, né, mas que já subiu muito em relação ao seu fundo e que tem que se avaliar bem o risco-retorno que você pode ter dentro desse negócio. Lembrando que isso não é, né, uma recomendação de compra-venda ou manutenção do ativo, mas sim, né, uma apresentação para vocês poderem conhecer e seguir com os seus estudos caso lhe interesse, e aí sim decidir se você bota na sua carteira ou não. Também peço para vocês curtirem, comentarem e compartilharem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau.